tô entendendo o que ele tá falando. O que o Isaac tá falando é o seguinte. Claro. É que não tem prioridade. Assim, porque, claro, pô, entre ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar uma Libertadores. O Flamengo empatar com o Vasco é tropeço no Maracanã hoje, Eric? Não, eu concordo com o Felipe. Eu acho que é clássico, embora hoje o Flamengo tenha uma situação financeira, de time, muito melhor que a do Vasco, tanto que os últimos 12 clássicos, o Flamengo ganhou 8 e empatou 4. O Flamengo já não perde do Vasco há algum tempo. Mas hoje, eu acho que assim, o primeiro tempo o Vasco foi melhor do que o Flamengo, mas acho que o segundo tempo o Flamengo empurrou bem o Vasco para trás, sabe? E aí ficou clara a diferença hoje dos dois times, quando o Felipe Luiz começou a botar os titulares em campo, né? Ele começou com 6 reservas, né? E o time sofreu. Faltou entrosamento, faltou movimentações que o time do Flamengo está acostumado. Esse foi muito de amasso, né? Bola na trave, o Flamengo não saiu da área. Foi o lance de ataque do Flamengo do primeiro tempo. E acabou ocasionando o gol do Carrascal. No segundo tempo, não. Eu achei que o Flamengo já construiu mais, já empurrou o Vasco para trás. Acho que assim, o empate, você vai falar assim, o empate é justo? É justo, mas se tivesse que ter um vencedor no jogo, acho que era o Flamengo pelo segundo tempo que fez e pelas chances que criou. O que você acha, Denan? O Vasco foi corajoso, eu acho. O Vasco acho que entendeu a inferioridade, não sei se é a palavra para esse momento, mas assim, a gente sabe que o Flamengo hoje é o time a ser batido, porque é o líder do campeonato, joga melhor, tem os melhores jogadores, poupou os seus principais jogadores, mas mesmo assim com o time que entrou em campo hoje, cara, você vê os jogadores que entraram jogando hoje já titularam em qualquer outra equipe do futebol brasileiro pela qualidade que tem. Mas o Vasco, dentro do propósito, foi muito corajoso. O Ryan, por exemplo, que para mim foi o cara que se desdobrou com bola, sem bola. O Hugo Moura também fez uma grande partida. O Vasco perdeu o Robert Renan muito cedo, né? E aí, para mim, teve um problema aí, porque o Oliveira, o menino que entrou no segundo tempo, o zagueiro, apesar de ele ter jogado bem, só que perde nessa construção, nesse início de construção. É de muito. O Robert Renan, assim, ele faz parte dessa construção, ele começa essa jogada lá de trás. Robert Renan é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é bom fisicamente, ele é rápido, ele tem muita qualidade técnica. Ele pegou 2 bolas no jogo quando estava no jogo. Ele que ele virou 2 bolas assim, com uma facilidade enorme. É importante que houve um debate se o médico estava correto ou não em na minha opinião, tirá-lo do campo por conta do choque de cabeça, né? E prevaleceu a palavra do médico. Esse lance é incrível, né? Nossa, é isso, cara. Eu acho que para jogar com o Diniz não tem jeito, você tem que ter coragem. O jogo do Diniz é um jogo que pede coragem. E ele te dá toda a coragem, ele te dá toda a confiança para, mesmo você errando, você continuar tentando fazer as coisas. No primeiro tempo o Vasco conseguiu sair de trás, construindo. Principalmente no primeiro tempo. Né? Daí no segundo tempo, cara, aí é que tá a diferença, né? O Vasco no segundo tempo, muito desgastado fisicamente, porque tem que se desdobrar para conseguir marcar o Flamengo. E o Flamengo começa as trocas, né? Sai Ayrton Lucas, entra Vinha, entra Arrascaeta, entra Pedro. Então, assim, sai Cebolinha. Aliás, achei que o Pedro, apesar de perder gols, melhorou bem o time, né? Titular hoje, né? Para mim, o Pedro melhorou o time, o Arrascaeta melhorou o time. Hoje eu não gostei da entrada do Samuel Lino. Eu esperava muito mais dele, teve algumas bolas, ele errou algumas bolas, mas o Pedro melhorou o time. Tomou umas decisões equivocadas. E o Arrascaeta, chovendo molhado falar desses caras, né? Mas mesmo assim, se você tem um atleta que de repente não vai muito bem, você tem mais 8 que vão muito bem. Por isso que agora... não acho que é tropeço, mas assim, eu não tenho desculpa, não coloco desculpa no Flamengo de falar, olha, os jogadores que entraram no primeiro tempo são jogadores que... Porque pra mim é o melhor plantel que tem na Sul-América. A questão do entrosamento, então, né, Felipe? Pode até ser, mas eu já vi esse time do Flamengo jogar contra outros times, esses atletas, e irem bem. É um clássico, gente. É um clássico, é muito complicado você ganhar um clássico. Do outro lado tem o Vasco, do outro lado tem um time que treina, do outro lado tem um time que mostrou coragem. Então, assim, não é fácil, não é sempre que vai acontecer. O Vasco teve uma semana de preparação para esse exatamente, jogo, né? Exatamente. O é que, na verdade, os jogadores do Vasco, o Diniz esticou o Coutinho e o Verratti até onde conseguiu, né? Mas, o Coutinho não foi bem hoje não, para mim. Mas assim, os jogadores do Flamengo, eles podem jogar 60 minutos. Porque sabe que tem peça de reposição, então tu pode dar intensidade em 60 minutos. O Vasco, e apesar de ter mais qualidade, o Vasco tem menos qualidade e tem que esticar a corda até 90. Isso eu achei também, eu achei que o Diniz esticou a corda e correu um risco, porque foi... se o Flamengo teve 2 chances ali, que o Flamengo quase conseguiu fazer o segundo gol, no momento em que o Coutinho já tinha baixado a energia dele. Ele e o Verratti. Se tu não marcar os zagueiros do Flamengo, a primeira o início da construção, tanto que quando entraram, sofre. Quando entraram o David e o Matheus França, o Vasco deu uma subida de novo. Teve 2, 3 contra-ataques, o Matheus França bateu aquela bola que a gente viu ali, que o Rossi defendeu.
assim, foi um jogo de bastante estratégia dos dois técnicos, só que de um lado você tem mais qualidade no banco do que do outro, né? Então, de certa forma, Agora, Felipe, muito mais consenso aqui. O Felipe leva vantagem na hora de mexer, pô. Rolou um consenso aqui, que é o consenso óbvio mesmo, né? Que apesar de poupar vários titulares no primeiro tempo, o Flamengo tem qualidade para ganhar do Vasco, né? Não ganhou, beleza, criou chance, não ganhou. O que eu acho que não fica em pé é aquele discurso lá no começo da temporada, o brasileiro esse ano é a prioridade. Não existe, cara. Não tem time brasileiro que entre numa reta decisiva de Libertadores e não prioriza a Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, em comum, eles entraram com times reservas, mistos, para jogos importantes de brasileiro. Porque é assim que a roda gira. Então o Flamengo anunciou, não, esse ano a prioridade é o brasileiro. Não é. A prioridade são as Copas, para qualquer time do Brasil. Mas eu acho que, o Rizek, assim, fazendo advogado aqui, eu acho que os caras não iam conseguir jogar na intensidade que um clássico exige, tendo jogado quinta-feira, 9h30 da noite, cara. Se o Flamengo repete o time que jogou quinta-feira contra o Estudiantes, eu acho que não consegue pôr a mesma energia desde o início. Concordo com você, não estou questionando o Flamengo, não, só estou dizendo que... O jogo estou dizendo que o normal do Brasil... Noite, né? Pode ser. Eu afirmo para você. Domingo, um calor danado no Rio de Janeiro. Eu afirmo para você, principalmente, ainda mais com o calor, que não ia acontecer e mais. Existe isso aqui também. O cara tá pensando no jogo de volta. Porque o Flamengo não matou o jogo no Maracanã. Então o cara já tá pensando no jogo de volta. Tranquilo, na fase de grupos, o Flamengo chegou a poupar na Libertadores, e até o Felipe achou que... O Córdoba. O Central Córdoba, que ele errou. Porque a prioridade, o discurso era que a prioridade, e a classificação ficou ameaçada na fase de grupos. Então assim, o discurso foi, não, a nossa prioridade é o brasileiro. Tá claro que não é. Eu acho que hoje não tem clube no Brasil que prioriza o brasileiro em detrimento de Copas. Eu concordo um pouquinho, assim. Eu acho que hoje teve um meio termo. Palmeiras e tem a São questão Paulo de pouparam você, todo mundo. tem a questão de você poupar pensando na Libertadores, mas eu acho que hoje, fisicamente, era impossível repetir o time. Então, era porque o Flamengo necessário, escolheu Não, mas jogar, eu não tô entendendo o que ele tá falando. O que o Isaac tá falando é o seguinte. Claro. É que não tem prioridade. Assim, porque, claro, pô, entre ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar uma Libertadores, a prioridade vai ser o brasileiro? Exato. Você olha a eu vou semana, ganhar as duas. Estudiantes e Vasco. Não, minha força máxima contra Estudiantes. É assim que o Palmeiras trabalhou, o Flamengo trabalhou, o São Paulo trabalhou. Se você conseguisse, em termos de energia, repetir o time, porque o outro jogo é só quinta, tem um espaço maior. Mas Porque eu acho que esse intervalo de quinta tomou para uma decisão. domingo... Mas o que ele tá falando é que o Flamengo, a prioridade é o brasileiro. E agora ele tirou os titulares para jogar a Libertadores. Exato.